E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal colha os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira na investigação relacionada ao senador Marcos Duval. Segundo a PF, os dados extraídos do celular de Duval apresentam, abre aspas, elementos indicativos de suposta participação do referido parlamentar em associação criminosa junto de Daniel Silveira para o suposto cometimento de atos antidemocráticos, fecha aspas. Cris, estamos aí diante de mais um caso da tal pescaria probatória, né? O Fishing Expedition, que você até comentou na sua análise anterior. Exatamente, e de mais um caso de construção de narrativa na cara dura, na nossa cara, como se nós fôssemos bobinhos, né? Eu vou trazer um outro exemplo que por acaso também partiu de corte superior, mas da eleitoral, sobre influenciadores digitais no ano de 2021 e que até hoje está atrás de uma cortina de fumaça absurda. A Bárbara, do canal Eu Te Atualizei, Gustavo Gayer, que na época era um youtuber, um professor de inglês, que tinha aberto um canal de YouTube para fazer análise política independente, que atuava assim, e por acaso esses dois que eu citei eram comentaristas de um programa meu na Gazeta do Povo, por isso eu acompanhei muito de perto esses casos, mas tinha vários outros influenciadores, todos eles foram desmonetizados da noite para o dia, sem explicação. Até hoje estão com seus canais desmonetizados, alguns deles sofreram depois bloqueios diversos, a Bárbara também acabou de ter seu Twitter de volta, o Gustavo, antes de se eleger, também sofreu vários bloqueios no Twitter, no Instagram, e depois, muito tempo depois, a duras penas, com várias insistências dos seus advogados, várias idas a Brasília, eles não são de Brasília, vários pedidos de bênção no gabinete de Alexandre de Moraes e de ministros lá do TSE, porque fazem parte das duas cortes, eles conseguiram descobrir, eles, os advogados, que havia uma espécie de um PowerPoint da quadrilha dos influenciadores digitais. O que eles fizeram? Um rastreamento. Quem que a Bárbara segue? A Bárbara segue o Gustavo Gayer, segue fulano. Quem que o Gustavo segue? Segue a Bárbara, segue fulano. E porque eles se seguiam na internet, olha o nível da loucura. Eles foram apontados como uma milícia digital. E isso está ainda, é mais um inquérito do fim do mundo que não acaba. Essa ligação de Marcos Duval com Daniel Silveira me parece, pelo menos num primeiro momento, sem maiores elementos para a gente poder analisar, uma coisa parecida com essa. Fazem um phishing expedition, fazem uma busca e apreensão, pegam os dispositivos, vasculham tudo, invadem a privacidade, pouco importa se tem imunidade parlamentar, se não tem, se tem foro privilegiado, se não tem, acham uma coisinha, pensam para fora de uma conversa, é igual o joinha do empresário lá naquela conversa, né? Tiram para fora de contexto, divulgam, né? Vazam para a imprensa, que já constrói aquela imprensa do consórcio, obviamente, que já constrói uma outra narrativa, difamam bastante a pessoa, o outro está atrás das grades, não pode se defender mesmo, e isso fica jogado ao vento. E daqui 2, 3 anos, a gente vai ver que essa ação foi engavetada por falta de provas, como aconteceu agora com o Bismarck, que foi solto, estava preso aqui em Curitiba. Depois de 3 meses preso, foi solto na madrugada, da noite, assim, tarde da noite, e saiu o alvará de soltura, ele ainda teve que passar mais uma noite na cadeia, e diz lá que não conseguiram, a Polícia Federal não conseguiu indícios minimamente razoáveis, tem essa expressão lá, minimamente razoáveis para associar Bismarck ao que ele era acusado, financiamento de atos antidemocráticos. Então, realmente, de novo, vou ter que encerrar o comentário como eu comecei. O país está virado do avesso, é uma loucura o que a gente está vivendo. Alexandre, então, sua opinião em relação a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, que agora quer que a Polícia Federal colha os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do ex-deputado Daniel Silveira, no caso relacionado ao senador Marcos Duval. Sim, a gente tem que saber, em primeiro lugar, se há alguma coisa com o Marcos Duval que possa enquadrá-lo em algum crime. Porque ele até agora exerceu o direito de senador de falar. Ele recebeu documentos da ABIN e mostrou esses documentos, que a ABIN estava prevenindo as autoridades da possibilidade de haver invasão. Agora, quanto a essa invasão com depredação, com vandalismo,
Cabe aqui uma pergunta, me perdoem, eu vou usar a frase em latim, que é do direito romano, qui prodest? A quem interessa? Né? Porque hoje eu estava falando com um deputado e ele me dizia assim, puxa, esse vandalismo nos prejudicou muito em nossos desejos de democracia, de liberdade, né, de cumprimento da Constituição, nos prejudicou muito esse vandalismo. Tá? Então, a quem interessava o vandalismo? A quem interessava quebrar os palácios? Né? Será que interessava aos manifestantes que estavam lá naquele acampamento na frente do QG? É bom que a gente pergunte, é bom que os estudantes de direito perguntem a quem interessou o crime, a quem beneficiou o crime de vandalismo, no caso. Então, acho que temos que ver aí se é narrativa, não é. Aliás, eu comentei com um jornalista português, o Tavares, o Sérgio Tavares, né, que a gente está chamando de narrativa, mas eu costumava chamar lá atrás, antes que inventaram esse eufemismo, de invencionice, de boato, porque narrativa é uma parte da literatura, é algo mais nobre, né? Assim como se inventa aí palavras bonitas, né? A Cristina usou há pouco, desmonetizado. A tradução de desmonetizado é não pagamento pelo trabalho prestado. As pessoas vivem disso, a Bárbara do Te Atualizei vive disso. Né? Aí tiram, não, desmonetizado. Como assim? Estava trabalhando, tinha direito ao fruto de seu trabalho, isso é garantido, esse princípio está lá no artigo 5º dos direitos também trabalhistas, direitos sociais, direitos coletivos. Então, é isso que a gente está vendo aqui, né? O Bismarck ficou 3 meses preso, soltaram. O Anderson Torres, acho que ficou 4 meses preso. Qual foi a condenação? Não teve condenação? Então, eu quero entender, né? Preciso entender. Como é que é? Espera aí, ontem, 15 de junho, fez 808 anos que foi imposta ao rei João Sem Terra a Magna Carta, que diz que ninguém pode ser preso, perseguido, etc., se não observar, em outras palavras, o devido processo legal. E a lei está acima do rei. Não. Fez 808 anos. E a gente ainda está discutindo essas coisas aqui no Brasil. E o ministro fala em defender a democracia e a Constituição. Aliás, ele cometeu um ato falho ao olhar pela janela e dizer, eu vi a população. Aí ele sentiu, corrigiu, mas eram poucas pessoas. Como se era a população, não eram poucas pessoas, né? Mas, enfim, é coisa que... São perguntas que ficam no ar e as pessoas querem entender por que agora Bolsonaro e Daniel Silveira têm que depor, né? Porque fizeram uma expedição de pesca, né? Lá como fizeram com o celular do ajudante de ordens, Coronel Cid, né? Vieram para ver o cartão de vacina. Não, mas agora tem algo além do cartão de vacina. Uau! Mas, na hora que trata de apreensão de cocaína, são tão delicados, né? Porque encontraram 695 quilos de cocaína no meio das mangas que iam para o exterior, mas entraram sem ter nenhum indício de crime sendo cometido para impedir o flagrante. Então, anule-se a condenação, devolva-se, anule-se a apreensão. A mesma aconteceu com o motoqueiro com 2 quilos de cocaína em São Paulo, né? E que agora também foi condenado a 10 anos, a condenação foi anulada, porque afinal ele só ficou nervoso e começou a fugir da polícia. E a polícia, sem nenhum indício de crime, foi revistar a moto dele e encontrou 2 quilos de cocaína. Então é uma apreensão ilícita. A população desse país está abismada acompanhando essas coisas. E
precisa de respostas para acreditar na democracia e no respeito à lei. Na famosa, em democracia, é o império da lei, né, em que há o devido processo legal, que foi imposto há 808 anos a um rei. É isso. Augusto, só para esclarecer aqui, essa ação da Polícia Federal foi baseada aqui em dados que foram encontrados no celular de Marcos do Val, que dizem, né, que apresentam elementos indicativos de uma suposta participação do referido parlamentar em associação criminosa junto de Daniel Silveira para suposto cometimento de atos antidemocráticos. Isso, então, teria justificado a decisão do ministro Alexandre de Moraes de colher os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do ex-deputado Daniel Silveira. Sim, ele se baseou em suposições. Está aqui só suposta, né? Elementos... É o Brasil. Eu subscrevo sem ressalvas o que disse o Alexandre. Também não uso essa expressão narrativa, nunca usei. Narrativa é coisa ligada à literatura. Eu uso versão, coisa desse tipo. Há versões e há uma verdade, não existe a verdade de cada um. Existe a verdade factual, é uma só. A verdade factual, que é o contrário da mentira. Isto aqui é um papel. Pronto. É uma folha. Acabou. Não tem narrativa suficientemente lógica para dizer que não é. Coisas assim. Então, quem vem conversar, quem vem com esse negócio de narrativa, é a mesma turma que, quando ocorreu a Revolução dos Cravos em Portugal, descobriu que não precisava mais usar esclarecer. Passaram a dizer clarificar. Clarificar. Então, durou um ano esse negócio. Dura um ano, dura 2 e depois se vai. Porque se a língua portuguesa falada no Brasil dispensa por 500 anos uma palavra, ela é dispensável. Então, é narrativa. Narrativa é conversa de vigarista. A narrativa está mentindo, está apresentando uma versão. E, como fake news, também não uso fake news. Notícia falsa. Divulgou uma falsidade, mentira. De repente, aparece a mentira de fraque aí, falando inglês. É isso. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.